Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, como sempre faço por aqui, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o seu like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros estejam se juntando aqui conosco e, por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois de mais uma decepção, de mais um desempenho pífio, o elenco rubro-negro, em face da data FIFA de setembro, folga por 3 dias, folga por 3 dias, segunda, terça e quarta, até amanhã, devendo se reapresentar na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, onde iniciará a preparação para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia no Maracanã. Iniciando o mês de setembro, o Flamengo tem no mês 9. O Flamengo tem passos grandes para dar, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, pois em ambas as competições tem a possibilidade de adentrar o mês de outubro classificado para as semifinais das duas importantes competições. O Flamengo vai decidir vaga nas semifinais, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, agora no mês de setembro. Relembremos o mês de agosto do Flamengo, que começou com o time na liderança do Brasileirão, liderança que já foi perdida no primeiro jogo do mês de agosto, quando o Flamengo enfrentou o São Paulo no Morumbi e perdeu por 1-0. Né? O Flamengo começou o mês de agosto na liderança e já no primeiro jogo contra o São Paulo já perdeu essa liderança. Durante o mês de agosto foram 8 partidas disputadas entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, sendo 3 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Rendimento já mostrava um sinal de queda, né? Um rendimento horrível, porque nós tivemos mais derrotas do que vitórias no mês de agosto. É de se lamentar. Foi em agosto também que nós nos classificamos para as quartas de final da Copa do Brasil e também para as quartas da Libertadores, quando eliminamos Palmeiras e Bolívar na Bolívia, respectivamente. Porém, foi em agosto também que perdemos Cebolinha e Matias Vinha para o restante da temporada, ambos por lesões muito sérias, né? O Cebolinha no tendão de Aquiles e o Matias Vinha é uma lesão no joelho, uma lesão ligamentar. Depois de ser o melhor time visitante do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo no segundo turno se tornou um dos piores do segundo turno, pois dos 6 jogos do retorno, o Flamengo perdeu dos 3 jogos do retorno como visitante, o Flamengo perdeu todos 3 para São Paulo, Botafogo e Corinthians no último domingo. Agora uma situação grave, hein? Muito grave, prestem atenção. O juiz Ramon Abate Abel, juiz do jogo do domingo passado contra o Corinthians na Neoquímica Arena, relatou na súmula da partida, na partida do Corinthians 2, Flamengo 1, sobre que gandulas e torcedores atrapalharam o andamento normal da partida disputada na Neoquímica Arena no domingo. Em São Paulo, pelo Brasileirão. De acordo com o documento, bolas foram esvaziadas propositalmente e 2 acabaram não sendo devolvidas após atingirem a arquibancada, contrariando o protocolo. Pessoal, isso é muito grave, né? O Corinthians está agindo como um time pequeno, com coisinha pequena para poder ganhar o jogo. Não precisa disso, né? Se tiver ganhar o jogo, vai ganhar dentro do campo, vai ganhar na bola, vai ganhar cumprindo todas as regras. A CBF precisa ser enérgica, precisa ser pontual e dar uma punição ao Corinthians por esse antijogo praticado.
já tinham praticado o antijogo quando dentro da partida fizeram um rodízio de faltas, não deixaram o Flamengo jogar, além do que, depois que marcou o segundo gol, não teve mais futebol lá na Neoquímica Arena no domingo. Lamentável a que ponto chegou o Corinthians Paulista, de time grande, está se apequenando para não cair, mas vai cair. Assim como foi informado anteriormente, o Flamengo teve confirmado na manhã de ontem o nome de Gonzalo Plata no BID da CBF, portanto, o atleta está regularizado, podendo fazer sua estreia contra o Vasco da Gama no próximo dia 15, primeira partida pelo Brasileiro após a data FIFA. O Flamengo joga antes de jogar com o Vasco contra o Bahia no Maracanã. Porém, Gonzalo Plata não pode jogar no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, pois não foi inscrito, né? Então, o primeiro jogo que ele pode participar pelo Flamengo é contra o Vasco, no dia 15, no Maracanã. Arthur Antunes Coimbra Zico, maior ídolo da nação rubro-negra, em entrevista ao podcast Só Se For Agora, confirmou o apoio a Luiz Eduardo Batista Ubap nas eleições presidenciais no final do ano do Flamengo. Inclusive, gravou um vídeo que viralizou aí nas redes sociais, falando do porquê apoiar Luiz Eduardo Batista Ubap à presidência do Flamengo. A Conmebol definiu e divulgou ontem os uniformes que usarão Flamengo e Peñarol nos 2 jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América, agora em setembro. No primeiro jogo, que vai ser realizado no Maracanã, o Flamengo vai jogar com seu uniforme tradicional, camisa e meião rubro-negros e calção branco. Já no segundo jogo, que vai ser realizado em Montevidéu contra o Peñarol, o Flamengo joga todo de branco, calção, camisa e meiões brancos contra o Peñarol no jogo que será o jogo decisivo das quartas de final da Libertadores lá em Montevidéu. Carlos Alcaraz chegou, fez 2 treinos e já estreou com a camisa do Flamengo e, como bom argentino de sangue quente que é, também já foi expulso logo na sua estreia. Apesar da derrota diante do Corinthians, Alcaraz deixou uma boa impressão inicial. O argentino começou no banco de reservas e entrou no intervalo da partida, em lugar de Eric Pulgar, que estava pendurado pelo cartão amarelo. Com 5 segundos de jogo, com 5 minutos de jogo, aliás, antes dos primeiros 5 minutos do segundo tempo, ele estando em campo, o meia roubou uma bola de Yuri Alberto na defesa, arrancou ao ataque, tabelou com Pedro e recebeu de volta na área, cara a cara com Hugo Souza, tentou driblar o goleiro, que fez o corte. A gente podia ter aberto o placar nesse momento com o Alcaraz numa grande jogada, mostrando de total capacidade dele em jogar futebol. Os números de Carlos Alcaraz na estreia dele pelo Flamengo contra o Corinthians, na derrota do último domingo, foram os seguintes: finalização 1, chance criada 1, 22 passes certos, 7 passes errados, 3 faltas cometidas e 1 desarme feito. Então são números bons para quem jogou só a metade de um tempo. Outra confirmação também ontem, na segunda-feira, último dia da janela de transferência, foi a publicação no BID da CBF da rescisão do volante Igor Jesus, que se transferiu para o Estrela Amadora de Portugal. Inclusive, ontem também, o Flamengo anunciou de forma oficial essa venda e também o Estrela Amadora lá em Portugal também anunciou. Com a confirmação de Igor Jesus no Estrela Amadora de Portugal, chega ao número de 10 de crias rubro-negras em solo lusitano e em seus clubes na temporada 2024-25. Saiba quem são essas crias rubro-negras que agora desfilam seu futebol lá nos gramados portugueses. André Luiz, Daniel Cabral, Peterson e Igor Jesus estão no Estrela Amadora, né? Gabriel Batista e Rafael Santos no Santa Clara, Gabriel Noga e Verton no Leixões, Thiago da Silva no Arouca e Otávio no Porto, né? Otávio no Porto.
Agora, o seguinte, meus amigos, os 3 selecionáveis do Flamengo para a data FIFA de setembro se apresentaram ontem às suas seleções. Pedro e Gerson, a seleção brasileira, e Eric Pulgar, a seleção chilena. Dessa vez, nenhum uruguaio foi convocado para a seleção uruguaia. Primeiro porque De La Cruz, Arrascaeta e Matias Vinha estão lesionados. E o Varela pode ter sido aí uma opção do treinador Marcelo Bielsa. Com a suspensão de Ayrton Lucas pelo 3º cartão amarelo e eventual ausência contra o Vasco da Gama pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Alexandro está sendo preparado pelo Flamengo para fazer a sua estreia no Clássico dos Milhões contra o Vasco no dia 15. Com certeza, Alexandro tem aí 12, 13 dias para se preparar, já que a partida é dia 15, para enfrentar o Vasco e estrear com a camisa do Flamengo. Essa é uma certeza que nós vamos ter contra o Vasco. Estão confirmadas as coletivas de apresentação dos novos reforços do Flamengo. Quinta-feira, dia 5, Alexandro às 13 horas. Sexta-feira, dia 6, Alcaraz às 13h30. E na segunda-feira, dia 9, Gonzalo Plata às 13 horas. Meus amigos, o Flamengo ontem fechou a janela de transferências. O Flamengo bateu o pé, deu o troco no Bragantino, por conta da situação que envolveu os 2 clubes em relação a Léo Ortiz, e não liberou Matheus Gonçalves para o Bragantino. O Bragantino que ofereceu e o Flamengo aceitou 6 milhões de euros, só que o Flamengo só aceitou por 50%. O Bragantino queria por 70%, então não houve negócio, Matheus Gonçalves continua no Flamengo. Agora na janela de transferência, na calada da noite, o Botafogo contratou por empréstimo aquele centroavante Wellington, que foi o artilheiro do Flamengo na Copinha São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. Portanto, o Flamengo não exerceu a opção de compra do Wellington em junho, junto ao Juventude. O Botafogo foi lá, pegou o garoto e o Wellington agora vai defender as cores alvinegras do Botafogo. Para encerrar o giro de notícias do Mengão, o meio-campista Lohan do Flamengo foi considerado pelo CS Futebol Observatório como o melhor meio-campo sub-20 da América do Sul. Então, está aí o Lohan se valorizando, apesar de dentro do campo, nesse momento, não estar correspondendo um pouco dessa expectativa dele ser um grande jogador. O que a gente espera é que o Lohan se encha de vontade, que abandone essa preguiça e essa marra que ele tem para ele ser verdadeiramente o bom jogador que ele aparenta ser. Então, meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!